Olá pessoal, tudo bem? Começando a nossa aula de hoje aí sobre a China, tá? Esse país que vem aí nos surpreendendo cada dia mais, um país que vem crescendo muito economicamente, né? Um país que vem moldando novas formas de política, novas formas econômicas, um país que vem avançando aí, inclusive avançando para tomar o lugar dos Estados Unidos aí como o maior império do mundo na atualidade, tá? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais a China. Número 1 aqui, ó. Após a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, Mao Tse-tung, líder do PCC, Partido Comunista Chinês, não é o primeiro comando da capital, como a gente conhece aqui, tá? Proclamou a nova República Chinesa, que ficou conhecida como República Popular da China, tá, pessoal? Então, esse é o nome da China depois da Revolução Comunista, da Revolução Popular, da Revolução Socialista, tá? Ela ficou conhecida então como República Popular da China. Essa aqui é a bandeira da China, que eu acho muito bonita, tá? Continuando aí, vamos para a próxima. Número 2. Qual a posição ocupada pela China no cenário econômico mundial, o valor do seu PIB e a sua renda per capita? Né? Então vamos lá. A posição ocupada pela China no cenário econômico mundial, a gente vai falar de PIB, tá? O que é PIB? Produto Interno Bruto, né? Que é a soma de tudo aquilo que é produzido, de todas as riquezas que são produzidas dentro de uma cidade, de um estado, de um país, de um território, tá? Isso é PIB, Produto Interno Bruto. E a sua renda per capita, né? Ou pode ser também PIB per capita, né? Que é o quanto as pessoas ganham individualmente. Per capita significa por cabeça, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A China possui a segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Por enquanto, gente, por enquanto, porque o crescimento econômico da China, ano após ano, principalmente na última década aqui, tem sido maior do que o crescimento econômico norte-americano ou estadunidense, como você preferir. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Aqui mostra o PIB, né? Dos países aí, as suas posições aí, né, em 2015 e aqui verdinho tá crescimento projetado para 2030, né? Então hoje aqui nos Estados Unidos nós temos aí, né, o crescimento aí de 24,8 trilhões de PIB, tá? A China aqui em segundo lugar, ó, 22,2. O Brasil, ó, em 2015 ainda estava em quinto lugar, né, na frente da Inglaterra, aqui do Reino Unido, da França, tá? Hoje isso aí já mudou, tá? Mas a tendência é que a China ultrapasse os Estados Unidos dentro de poucos anos, tá? Aqui 2030 ainda tá um pouquinho maior aqui, mas vê que cada vez mais cai essa diferença. Se a gente pegar de 2015, né, a diferença entre 2015 para a que é projetada em 2030, a diferença é bem menor, tá, pessoal? Então, assim, a China vem se fortalecendo economicamente, por quê, né? A China, ela trabalha de duas maneiras. Ela é um país comunista, ela é um país socialista, mas ao mesmo tempo ela tem uma economia muito agressiva, muito liberal, né? Se aproveita da mão de obra muito barata também que tem lá, compra, faz bons negócios, né? Compra matéria-prima e recursos naturais muito barato dos países subdesenvolvidos, o Brasil é um deles, né? A gente vende nióbio lá para a China, lá, preço de 1 quilo de nióbio ser o preço de 1 quilo de batata, né? Isso aí foram as políticas anteriores aí, de governos anteriores, que fizeram que a gente entregasse muito dos nossos produtos e recursos naturais aí a troco de banana, mas isso a gente vai ver em outra ocasião, tá? Então, a China possui a segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos da América. Olha só, o PIB chinês, né, do ano passado foi de 14,1 trilhões de dólares, tá, gente? 14,1
trilhões de dólares, segundo maior PIB do mundo, tá? Ó, aqui tem uma foto de Pequim aí. Se a gente for analisar a realidade do que a gente conhece do comunismo e do socialismo, e você vê aí uma cidade dessa tecnológica com arranha-céus enormes, né? Então dá para ver lá que o tipo de comunismo e socialismo que é empregado lá é um pouco diferente, tem muita presença estadunidense de outros países lá na China também, tá? E os interesses a política externa da China, principalmente a política externa econômica, é muito agressiva, né? Hoje não existe ninguém que não tenha um produto chinês dentro de casa. O seu celular tem componentes chineses, por mais que ele não seja chinês. A sua TV, o seu computador, o seu rádio, o seu aparelho de som, todos esses produtos aí têm em alguma parte ali um componente chinês, tá? Continuando aqui, ó, renda per capita, né, da China, ó, são 2.227 dólares, né, o que é equivalente aí a 11.602,67 reais. Essa é a renda per capita da China. Ah, professor, mas a renda per capita da China é muito pequena. Vamos só lembrar para vocês como é que se faz o cálculo de renda per capita, né? A gente pega o PIB total, né? Aquele valor que a gente viu anteriormente. Deixa o professor voltar para você aqui, ó. 14,1 trilhões, e a gente vai dividir esse 14,1 trilhões pela população de um país, tá? Sendo que a China é a maior população do mundo, né? Nós temos aí mais de 2 bilhões de chineses, né? É muita gente, né? É o país mais populoso do mundo. Então, assim, por causa dessa grande divisão, a renda per capita vai cair, tá? Não quer dizer que isso aqui seja a realidade de cada chinês. Tem chineses aí que podem estar abaixo desse patamar e podem ter também chineses que estão acima desse patamar, tá? Por que choca, né, ser tão pequeno aqui a renda per capita chinesa, né? Porque isso aqui é no período de um ano. Porque, como o professor já explicou para vocês, como é que se calcula a renda per capita? A gente pega o PIB total e divide pelo número de habitantes daquele país, beleza? Continuando. Número 3, qual é a capital da China? O professor já falou antes, né? E quanto ela possui de população, ó. A capital é Pequim, né? Ou Beijing, né? Em chinês, não sei se pronuncia dessa maneira, que o meu chinês anda meio enferrujado aí por causa da pandemia, eu não estou praticando muito. Brincadeira, tá, gente? O professor não sabe falar chinês, não. Então, ó, a população total de Pequim gira em torno de 21 milhões de habitantes. 21 milhões de habitantes em uma cidade só, gente. É coisa demais, é muita gente. Olha aqui o emaranhado de chinês, gente. Olha isso aqui, imagina agora numa pandemia aí, esse tanto de gente junto. Isso aqui é uma rua comercial lá de Pequim, tá? É um absurdo você olhar aqui tanta gente junto e tanta gente junto no mesmo país, né? Tanto que a gente vai ver que o governo adotou medidas de controle populacional, a gente vai ver mais para frente, tá? A população total da China em 2019 ultrapassou os 1,4 bilhões de habitantes. Perdão, o professor falou errado, né? 2 bilhões de habitantes, perdão, 1,4 bilhões de habitantes, desculpem. A China é a maior população mundial, né? Então a China é o país mais populoso do mundo, tá? Número 5. Segundo o texto, como funciona a economia chinesa, apesar de ser uma república ideologicamente comunista, né? É complicado isso aí, né, pessoal? Porque, assim, principalmente hoje em dia, aí, muita pessoa opina sobre o comunismo, mas não faz a mínima ideia do que seja o comunismo, tá? A gente já estudou o socialismo e o comunismo esse ano, né? E a gente sabe aí que são muito poucos países aí, Vietnã, Laos, China, Coreia do Norte e Cuba, se eu não me engano. São só 5 países
que são assumidamente comunistas, né? Que são socialistas, né? Que vivem uma prática política comunista. Mas no caso da China, como eu já falei para vocês, há uma peculiaridade, né? Porque economicamente a China é ultracapitalista, ela é liberal até a última gota, né? A China, como o professor falou antes, eles têm uma economia muito agressiva, né? Principalmente com a mentalidade de ter preço baixo para poder vender cada vez mais. Eles já têm uma população enorme, então eles já vendem produtos industrializados internamente para caramba. Lógico que tudo isso tem um preço, né? A gente está olhando a fotinha aqui, ó, olha a poluição, ó, aqui são casas, ó. São conjuntos habitacionais aqui na China, do lado desse fumacê aqui, desse veneno saindo aqui na frente do pessoal aqui, né? Entrando nas casas aí, eu tenho até umas partes dos prédios aqui que somem aí com essa fumaça amarela, vai saber o que é isso, né? Então, assim, a China paga um preço muito grande. Para vocês terem ideia, em Pequim, teve uma época que a poluição estava tão intensa, ainda está, né? Mas agora, por causa da pandemia, baixou um pouquinho. Que o pessoal colocou, o governo mandou fazer um telão lá, né? Com o sol, representando o sol. Lá ficava uma imagem do sol com uma luz bem forte, assim, porque a olho nu as pessoas não conseguiam ver o sol, via só uma manchinha lá de tanta poluição, né? De tanta poluição atmosférica que tem lá, para ver que nível absurdo que eles chegaram, tá? De industrialização e de produção. Então isso aí também tem os seus contras, tá, pessoal? E outra, né? A China também foi considerada aí o país que mais polui hoje no mundo, né? Mais que os Estados Unidos aí, por causa aí do elevado número de indústrias, tá? Então vamos ver, ó. A China é uma república comunista que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Quais são os princípios que eles querem desenvolver lá, o que eles desenvolvem de socialista? Primeiro, não existe propriedade privada, né? A maioria das propriedades lá são todas estatais, todas pertencem ao Estado, todas pertencem ao governo. O governo tem tem grande parte aí das indústrias, né? Lá são estatais, né? Tem muitas privadas, mas tem muitas estatais, e essas estatais, essas indústrias privadas, perdão, a maioria delas também tem intervenção econômica do governo, tem a participação do governo como sócio, tá? Em algum momento ali daquela sociedade, tá? Outra, tudo lá por exemplo, saúde, educação, transporte, todas essas coisas lá são ofertados pelo governo, não são empresas estatais. Tem também lá a política do pleno emprego, né, que as pessoas não ficam desempregadas. Todas elas recebem um dinheiro do governo para trabalhar em uma determinada função quando não são empregados aí do setor privado, perdão, tá? Então, assim, ela é liberal na sua economia externa, internamente não. E todos os princípios, né, partem aí dentro do socialismo, tirando a economia, né? A economia deles, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Contudo, são observadas no país práticas econômicas de cunho liberal, por muitos consideradas capitalistas, e realmente são, e são capitalistas no nível mais agressivo que tem de liberalismo, né, que nós vamos ver aí em outra ocasião, tá? Então a China é um país socialista, mas esse desenvolvimento econômico dela, né, muito se deve a essa economia liberal aí agressiva, tá? Essa economia agressiva, essa economia externa, né, agressiva, né? E hoje nós temos aí o crescimento de empresas chinesas aí, principalmente no ramo de tecnologia, aí tomando
o lugar dos Estados Unidos, né? Então isso é um princípio bem importante da gente ver, porque senão a gente fica com aquele, né, a impressão aqui no Brasil que o comunismo se resume à Venezuela aqui, nosso vizinho, e não tem muito a ver com isso, né? Existem formas diferentes também de se manter o comunismo, tá? Pessoal, então ficamos por aqui. O professor deseja tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um abraço, fiquem com Deus aí e se cuidem, tá, pessoal? Tchau, tchau.